Veio aqui mês passado, a gente fez um questionário com vocês. Bom, para quem não lembra ou quem não estava aqui no dia, nós somos lá do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, e a gente está vindo hoje aqui fazer com vocês um projeto que se chama INCA de Portas Abertas, que é justamente trazendo algumas informações para vocês, informações que a gente espera que vocês levem para a vida de vocês. A gente vai ter várias atividades práticas, algumas apresentaçõezinhas, espero que vocês gostem. Antes de tudo, eu vou só apresentar para vocês aqui a equipe. Rafaela. Obrigada, Rafaela. Eu sou o Pedro, para quem não lembra. Vamos lá, essa aqui é a Steph, a Tatiane, oi, Lilian, Thalita lá atrás, Natália também atrás, Sérgio, Aí, gente, tá bom. Vocês ainda vão ter um contato mais íntimo com o Sérgio, tá? Falta alguém? O restante das outras pessoas, vocês vão ter a chance de conhecer daqui a pouquinho, tá, gente? Então, primeiro de tudo, a gente vai trazer para vocês aqui uma pequena apresentação, só para vocês terem uma noçãozinha básica do que é o câncer, o que provoca e algumas coisas relacionadas. Então, primeiro de tudo, gente, o que é o câncer? Alguém se arrisca? É uma doença? Então, gente, na verdade, o câncer não é uma doença. O câncer, na verdade, é um grupo de mais de 100 doenças diferentes que recebem esse nome e que elas se caracterizam por alterações no DNA, ou seja, no material genético de uma célula, e que vão levar essa célula a se tornar uma célula totalmente descontrolada com relação à divisão dela, à proliferação e diversas outras funções que uma célula exerce que vão ser prejudicadas quando essa célula sofre essas alterações. Aí ela passa, então, a ter a capacidade de invadir tecidos e fazer uma doença, esse quadro de doença que a gente chama de câncer. Então, para vocês terem uma ideia, acho que todo mundo sabe que todo organismo vivo é formado por células, e essas células juntas vão formar um tecido, um grupo de tecidos vai formar um órgão que vai ter uma função dentro do corpo. Justamente o câncer surge quando essas células desse tecido, elas começam a crescer de uma forma descontrolada, se multiplicar de uma forma desordenada e invadir o tecido adjacente, o tecido próximo, o que vai prejudicar o funcionamento desse órgão. E para vocês terem uma noção da gravidade dessa doença e desse quadro, o câncer é a segunda doença que mais mata no Brasil. Mas, gente, todo tumor é câncer? Vocês sabem dizer isso? Não. Então, que bom vocês estão sabendo, né? Não, nem todo tumor é câncer. Porque existe aqueles tumores chamados tumor benigno, que é aquela massa que cresce organizada, que não vai gerar aquela metástase que o câncer causa. Já o câncer são todos os tumores malignos, porque eles crescem de uma forma totalmente desorganizada e, dependendo do tumor, já tem aquela capacidade de invadir outros órgãos, que é a chamada metástase, né? Volta só um pouquinho. Só para enfatizar bem isso, gente, um tumor benigno é uma massa que não vai causar problemas maiores, até pode causar alguns problemas, mas na verdade, qualquer massa, qualquer nódulo que você tenha, que seja encontrado pelo corpo é um tumor benigno, mas não é um câncer. Aí sim, os tumores malignos, isso sim são os cânceres. Então, os tumores malignos são o câncer, tá bom? E como é que esse câncer surge? De onde ele vem? Ele vem do espaço? Ele surge do nada? O que provoca o câncer? De onde ele vem? Não? Então, justamente, o câncer vem de alterações no DNA de uma célula. As células... Está me incomodando essa setinha aqui, mas tudo bem. Mas eu tenho toque, gente. Então,
as informações de tudo que a célula tem que fazer para exercer a função dela, seja proliferar, enfim, toda célula tem sua especialidade. E todas essas informações do que ela tem que fazer estão programadas no DNA de uma célula. Então, uma célula cancerosa, uma célula tumoral, ela surge justamente de alterações, que muitas vezes nós chamamos de mutações, no DNA de uma célula, que vai atrapalhar esse programa dessa célula e ela vai começar a fazer funções que ela não deveria fazer, como proliferar de uma forma exagerada, invadir outro tecido, outro órgão e por aí vai. Então, só para mostrar isso para vocês, ali no canto, ali no número 1, tá as células normais formando um tecido. Essas células, eventualmente, podem sofrer alguns tipos de danos que vão causar lesões no DNA e vai modificar o DNA dessa célula, e ela então passa a se tornar uma célula tumoral, ou uma célula cancerosa. E essa célula no tecido vai começar então a proliferar de uma forma exagerada e vai então formar uma massa que quebra completamente a estrutura desse tecido. Se vocês olharem aqui, as células normais estão bem organizadinhas para fazer a função delas, enquanto que as células tumorais começam a crescer de uma forma completamente descontrolada e que vai atrapalhar, então, o funcionamento desse órgão onde o tumor está se desenvolvendo. Então, em quais órgãos pode surgir o câncer? Como já falou aqui, o nosso corpo é construído de células, né? Então, qualquer parte do nosso corpo que tem célula, tem câncer, pode surgir um câncer. E aí, quais vocês acham que são mais frequentes no Brasil? Já pela mão. É só olhar, gente. É só olhar, né? Ainda está muito difícil. Aqui é uma estatística do INCA de 2012, ou seja, do ano passado, que mostra que nos homens o câncer mais frequente é o câncer de próstata, depois o câncer de pulmão. Já nas mulheres, o câncer da mama, que é bem conhecido, né, é o mais frequente, seguido do câncer de colo do útero. E aí a gente quer saber, vocês imaginam qual desses cânceres que mais mata? Quais que as pessoas mais morrem, por exemplo? O que vocês acham de homem, por exemplo? Qual o câncer no homem que mais mata? Pulmão. E das mulheres? Vai passar. Vocês acertaram. Acertou quem falou pulmão nos homens e quem falou mama nas mulheres. Porém, também nas mulheres, o segundo câncer que mais mata é também o de pulmão. E nos homens é o de próstata. Então, aí, lembrem a ideia do cigarro, pulmão. A gente vai falar disso um pouquinho daqui a pouco. Mas então, o câncer é uma doença contagiosa, gente? Não? Muito bem. O câncer não é uma doença contagiosa, gente. Vocês podem conviver diariamente com uma pessoa que tem câncer e vocês não vão pegar o câncer. Ele não é uma doença contagiosa. Mas vocês têm que ter uma ideia de que existem alguns vírus que são chamados vírus oncogênicos, mas esses vírus, eles facilitam o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Quando uma pessoa é infectada com esse vírus, ela vai ter uma chance maior de desenvolver um tipo de câncer específico. Mas, então, é importante tomar cuidado com isso, mas, só deixando claro, o vírus é contagioso, ele pode ser passado de uma pessoa para outra, mas o câncer não é. Então, uma pessoa que passe para outra esse vírus, essa pessoa que contraiu esse vírus vai ter uma chance maior de desenvolver um câncer, mas o câncer em si não vai ser transmitido. Então, só fazer a pergunta, né? Você sabe que o câncer passa de pai para filho? Não. Então, não, apesar de vocês escutarem algumas vezes, mas meu pai teve tal câncer, será que eu vou ter? Ou então, minha tia teve e minha prima vai ter. Pode ser, mas não necessariamente. Algumas pessoas têm algumas características genéticas que têm a predisposição para desenvolver o câncer. Ou seja, estão mais propícias a ter esse câncer no futuro. Porém, não acontece sempre assim. O seu irmão pode ter uma característica genética que simplesmente não tem nenhuma chance de desenvolver o câncer. Mas é sempre importante saber na sua família quem teve câncer e que tipo de câncer teve, para procurar se prevenir, né? Indo para o médico sempre. E o câncer é uma sentença de morte? Sim, não, talvez, não sei. Não, gente, não é. O câncer não é uma sentença de morte, porque mais da metade dos casos de câncer tem cura, mas desde que eles sejam diagnosticados de uma forma precoce, ou seja, no início dele. Então, por isso, gente, o diagnóstico precoce é muito importante. Então, ir regularmente ao médico. A gente vai até passar para vocês algumas informações de como vocês podem se prevenir e vocês mesmos ficarem de olho em possíveis
sintomas que venham a ser relacionados com câncer. Mas é importante sempre ir ao médico, tá, gente? Como é que vocês acham que o câncer é tratado? Alguém tem alguma ideia? Quimioterapia, radioterapia. Mais alguma? Tem mais Tem um. uma, duas. Quimioterapia, radioterapia. Vamos lá, vocês estão... Vamos lá, gente, certo. pensa aí. Quimioterapia, radioterapia, também a cirurgia. Que isso pode acontecer, tanto a quimio como a rádio, pode acontecer ao mesmo tempo, como os três podem acontecer ao mesmo tempo. Isso depende também do tamanho que o câncer foi encontrado, do momento diagnóstico, do local que ele foi encontrado. Então, o médico vai decidir de acordo com cada um. Às vezes, a pessoa tem um tipo de câncer e a outra tem o mesmo tipo de câncer, mas o tratamento vai ser totalmente diferente. Porque depende muito de cada um, de como a pessoa está, até da saúde dela mesmo, se ela está frágil o suficiente ou não, para receber um tipo de tratamento. Então, geralmente, são esses 3 tratamentos básicos. E uma pergunta que muita gente fez pra gente naquele questionáriozinho no final: por que o cabelo cai? Justamente, por causa da quimioterapia. Essa queda do cabelo não é um efeito do câncer. A queda do cabelo é um efeito da quimioterapia. É um efeito colateral da quimioterapia. Por que isso acontece? A quimioterapia, quando ela é dada para um paciente, ele recebe uma grande quantidade de medicamentos, e esses medicamentos eles vão atacar as células cancerosas. Por quê? São células que estão proliferando o tempo todo. Então, essas drogas, esses medicamentos, atacam células que proliferam muito. Justamente no nosso corpo, existem várias outras células que estão proliferando o tempo todo para fazer a função delas. Um dos casos é justamente essas células que estão na raiz dos pelos e dos cabelos do nosso corpo. Então, quando é administrada uma quimioterapia, essas células da raiz do pelo ou do cabelo, elas vão morrer e vai enfraquecer, então, esse pelo, e esses pelos, ou tanto o pelo do corpo todo, quanto os cabelos da cabeça, vão cair. Então, é justamente por isso. É um efeito colateral da quimioterapia. O que vocês acham que causa o câncer? O que vocês já imaginam, já viram falar? Alguém sabe alguma coisa sobre causa de câncer? Você pega assim na rua, assim, alguém sabe? Na loteria, assim, joga uma moeda pro alto, sim ou não. Oi, acordei e tô com câncer. É assim? Então vamos lá. Existem 2 tipos de fatores que são capazes de causar o câncer. Existem aqueles fatores que a gente chama de internos, que é referente à nossa própria genética. Como eu falei antes, cada um tem uma genética específica, e aí, dependendo da combinação desses fatores genéticos, a pessoa fica mais predisposta a desenvolver o câncer ou não. Porém, existem outros fatores, que são os chamados fatores externos, que são relacionados ao ambiente, que a gente já ouviu falar, não sei, a história do cigarro, por exemplo, ou então radiação solar, como câncer de pele, por exemplo, uso do álcool, sexo sem proteção, até radiação química, todos esses fatores são capazes, junto com fatores internos, que são a parte da genética, de causar o câncer. E como é que a gente não pode prevenir o câncer? Como é que o câncer pode ser prevenido? É uma das coisas que é justamente tem muito mais. Se prevenir desses fatores externos, esses fatores ambientais. Não sei se vocês lembram, eu acredito que sim, a gente passou para vocês esse questionário, que tinha várias perguntas, e dentro desse questionário tinha algumas coisas que são justamente fatores de risco para o câncer, e a gente queria ter uma noção de como vocês estavam expostos a esses fatores de risco. Tem outras coisas que não tem nada a ver com isso, claro que algumas aqui tá? é pegadinha para vocês, né? É só para mascarar, mas tem coisa ali que não tem nada a ver com câncer, tá, gente? Mas, então, respondendo aquela pergunta, o câncer pode ser prevenido, sim. Muitos casos de câncer podem ser prevenidos, desde que sejam evitados esses fatores de risco. Esses fatores de risco externo. Outra forma de prevenir é justamente a ida regular ao médico, para tentar diagnosticar um eventual câncer que apareça de uma forma precoce, e sempre a vigilância, né, gente? É ficar observando, fazer autoexames. Por exemplo, a gente vê muito na televisão falando para as meninas fazerem autoexame da mama, para ver se não aparece nenhum nódulo, nenhum carocinho. Isso é importante, assim como o autoexame de pele, que as meninas vão falar para vocês mais tarde nas salas. Então, são formas de vocês mesmos ficarem atentos para tentar diagnosticar de uma forma precoce, procurar um médico e, obviamente, terem uma chance de
sobreviver ao tratamento. E, então, como eu falei antes, quanto melhor diagnosticado mais cedo, maior a chance de cura. E como é que a gente pode se prevenir? Então, agora a gente vai convidar vocês para poder fazer 4 atividades em 4 salas temáticas sobre prevenção do câncer, que seria a sala de alimentação, sala lazer, sala night e sala sexo. Gente, o Sérgio vai estar na sala sexo, tá? Só para vocês ficarem... A Steph... Não, mas então, gente... Calma, gente, calma aí. Aí... Vamos lá. Gente, volta aqui rapidinho. Só para explicar para vocês como vai funcionar isso. Vocês foram divididos de acordo com a turma de vocês, certo? Então, cada turma vai para uma sala dessa, mas depois vocês vão fazer um rodízio. Vocês vão ir em cada sala, depois vai mudar a sala, todo mundo muda de sala, ou seja, todo mundo vai passar pelas 4 salas, tá bom? Então, não precisa ter pressa para querer ver a outra sala, que todo mundo vai passar pelas 4 salas. Então, aí vai ter um pessoal acompanhando vocês, a Nélia vai explicar para vocês com quem vocês têm que seguir e a pessoa que vai ficar orientando vocês para cada sala que vocês têm que ir. E a gente vai subir lá para preparar as coisas para vocês lá em cima, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Tchau, até daqui a pouco.